Boa tarde, alunos do nono ano. Vamos dar início a mais uma aula de ciências e nessa ocasião nós vamos, nesta oportunidade, estudar sobre o assunto energia. Então vamos primeiramente para o conceito de energia. O que é a energia? A energia é a capacidade da matéria de produzir trabalho na forma de movimento, luz, calor e etc. Então vamos fazer uma pequena revisão. O que é energia? Olha, todas as matérias, elas têm uma capacidade de produzir a energia, seja ela através do movimento, através da luz ou através do calor. Então, o que é energia? A energia é a capacidade que a matéria tem de produzir algum trabalho através de uma dessas opções que nós estudamos aí: movimento, luz e calor. Agora vamos estudar, nesse próximo item que subiu, vamos falar sobre quais são os dois tipos de fontes de energia. Então, a energia, ela pode ter uma origem renovável e pode também ter uma origem não renovável. Então, são essas duas maneiras, são as duas formas que a energia tem, essas duas fontes. Então, quais são essas fontes? É justamente as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Então, quando vocês estiverem aí à disposição aí da atividade, se for perguntado na atividade sobre quais são as fontes de energia, aí vocês têm essa resposta aqui: fontes renováveis e fontes não renováveis. Agora vamos estudar sobre cada uma delas. O que é uma energia renovável? A energia renovável é aquela que vem de fontes inesgotáveis. Alguns exemplos dessas formas de energia são solar, energia e hidrelétrica, entre outros. Eles geralmente vêm de um recurso natural. A radiação solar pode ser transformada em energia sem se esgotar. Então vamos fazer aqui um resumo desse slide que subiu aí sobre energia renovável. O que é uma energia renovável? Ela é um tipo de energia que ela não acaba, ela vai só renovando. Então, como por exemplo, são as fontes que são inesgotáveis, como por exemplo o Sol. O Sol é uma energia que ela vai só renovando. Então, por exemplo, nós temos hoje a energia que é agora implantada nas casas, a energia solar. É uma energia que nunca vai acabar. Ah, mas o Sol ele não está disposto durante a noite. Tudo bem, mas o Sol, o pouco tempo que o Sol passa durante o dia já é um motivo para estar recarregando a energia para que seja funcionado durante a noite. Ou seja, é um exemplo de uma energia renovável. Ela está sempre renovando. Como diz aqui o conceito, é aquela que vem de fontes inesgotáveis. Quais são essas fontes inesgotáveis? São as fontes que não se esgotam, como por exemplo o Sol, como por exemplo a água. E aqui são vários exemplos. Vamos agora falar sobre a energia que não é renovável. Então, ao contrário da renovável, tem a não renovável. A fonte de energia, quando ela é renovável, é porque ela vem através de uma fonte inesgotável, como foi falado o exemplo que eu coloquei da energia solar. Agora tem energia que elas são originadas de fontes que têm limites. Quais são essas fontes que têm limites? Antes de falarmos sobre as fontes que têm limites, tem uma informação muito importante aqui, olha só.
o consumo de recursos é maior que sua capacidade de regeneração. Então aí tá amarrou aí, já dá para a gente perceber por que ela é chamada de uma energia não renovável. Por quê? Porque o consumo é muito maior do que a capacidade dela estar se recarregando. Então as pessoas consomem tanto que não dá tempo para ela estar se reproduzindo. Então por isso ela é chamada de uma energia que não é renovável. Aí está aqui alguns exemplos, como os combustíveis fósseis, que é o carvão, o petróleo, o gás natural e reatores nucleares, entre outros. Então o carvão produz a energia. Antigamente tinha aquelas locomotivas que são o trem. Então produz a energia da temperatura e faz com que as turbinas do trem possam estar em movimento. Aqui o petróleo é uma energia não renovável. Através do petróleo nós temos hoje o combustível para que os carros possam funcionar, as motos. Temos o gás natural, que é através dessa fonte que não é renovável. É necessário ter o uso do petróleo para que haja o gás, né? E aqui tem os reatores nucleares. Os reatores nucleares são usinas que são utilizadas para que possam produzir a energia através da reação dos núcleos dos átomos. E depois a gente vai estudar sobre essa parte aí, sobre o desmontamento, o desmanche do átomo. Então quando você desmancha o átomo, você vai ter, como já estudamos sobre o átomo é dividido em 3 grandes partes, que é o núcleo, né, que é onde está lá presente os prótons, e por fora estão os elétrons. E é justamente no núcleo que é desmanchado. O núcleo ele é desmanchado e aí acaba se tornando um nuclear, que é no caso um reator nuclear. Aqui nessa informação diz assim: as usinas nucleares podem gerar uma grande quantidade de energia, mas o urânio é um recurso natural limitado. Então por que fala aqui do urânio? Porque o urânio é justamente o elemento químico que ele é usado nas usinas nucleares. Então é pego o urânio, que é este elemento, ele é desmanchado, pega o núcleo do urânio e desmancha ele. Então ao desmanchar ele vai liberar uma energia, e essa energia ela é utilizada nas usinas nucleares. Por isso o nome usina nuclear, porque é desmanchado o núcleo do elemento químico chamado urânio. E aqui nós vamos falar sobre os tipos de energia. Então aqui está todas elas, que é a energia mecânica, que é a energia do movimento, a energia térmica, que é a energia do calor, temos a energia elétrica, que é o potencial elétrico, a energia química, que é onde acontecem as reações químicas, a energia nuclear, foi o que eu acabei de falar aqui sobre o urânio. O que é isso? É a desintegração do núcleo, ou seja, o núcleo é desmanchado. Então, por isso dá-se o nome de usina nuclear. E tem a energia luminosa sonora, que ela é utilizada através da propagação por ondas. Muito bem, então aqui está a apresentação do slide falando sobre a energia não renovável, que é aquela que não tem como ser renovada. Por que não? Porque o consumo de recursos é maior que sua capacidade de regeneração. E aqui está alguns exemplos. E aqui está falando também sobre as usinas nucleares. Qual o elemento químico que é utilizado nas usinas? É o urânio, por ele ter uma capacidade muito grande de energia. E aqui fala sobre os tipos de energia: a mecânica, a térmica, a elétrica, a química, nuclear, a luminosa e a sonora. Vamos estudar sobre a mecânica. Todas elas vamos estudar, mas vamos começar pela mecânica. Vamos dar uma olhada aqui sobre a energia mecânica. A energia mecânica é aquela energia do movimento, é isso? Então, para que haja um movimento, é necessária a soma de duas energias. Quais são essas energias?
a energia cinética e a potencial. Então, como disse lá no conceito anterior, sobre o que é energia mecânica. A energia mecânica é o que? É a energia que provoca o movimento. Então, para que haja o movimento, é necessária a aplicação de uma força. E essa força ela é dividida em duas, que é a energia cinética e a energia potencial. Vamos estudar a energia cinética. O que é a energia cinética? Aqui está um exemplo. Considere um corpo inicialmente em repouso, como por exemplo uma bicicleta. Nós temos uma bicicleta como exemplo. Está aí a bicicleta. Então, para colocá-la em movimento, será necessária a aplicação de uma força. E com isso, a realização de trabalho. Então, para que essa bicicleta ela possa sair do lugar, é necessário que haja aplicação de uma força. Então, que força é essa? É justamente a pessoa, no caso essa mulher aqui, ela está aplicando uma força na bicicleta e ela está saindo, ela estava em repouso, mas como ela foi receber uma força aplicada pelo corpo da mulher, então ela provocou um movimento. Então esse movimento dá-se o nome de cinética. O que é cinética? A cinética é quando há o movimento de um referencial, que no caso o referencial aqui é a bicicleta e a força é a mulher que aplicou a força na bicicleta. Aí tem uma informação aqui importante: se essa força for paralela ao deslocamento, o trabalho será determinado pelo produto da força pelo deslocamento. Ou seja, aqui está querendo dizer que se a mulher está indo na mesma direção da bicicleta, ou seja, ela aplicar uma força, então esse trabalho ele vai ser determinado pelo produto da força pelo deslocamento. Ou seja, quanto mais força a mulher aplicar, mais movimento a bicicleta terá. O que é a cinética? Cinética é a parte onde fala sobre a questão do movimento. E para que haja movimento é necessária a aplicação de uma força. Essa é a cinética. Vamos só mais fazer a revisão. A energia mecânica ela é o que? É a soma da energia cinética com a potencial. A energia cinética é justamente a que provoca o movimento do corpo. Vamos para a energia potencial. Então a energia potencial ela é armazenada em um corpo associada à posição que ele ocupa em relação a um referencial. Então aqui nós temos um exemplo. Então o que é que está querendo dizer aqui sobre a energia potencial? Está querendo dizer que a energia potencial ela vai depender muito do referencial aonde ela se encontra. Vamos dar um exemplo aqui. Olha só, imagine um carro estacionado ao lado de um prédio em construção e um tijolo prestes a cair do primeiro andar desse prédio. Vamos imaginar junto comigo. Aqui está querendo dizer que tem um carro que está estacionado embaixo do lado ali do prédio e de repente um tijolo ele cai do primeiro andar. Então vamos ver o procedimento aqui. Por estar num ponto elevado em relação ao carro, o tijolo tem energia potencial. Então você já está percebendo o que é energia potencial. A energia potencial ela vai depender da posição em que ela está ocupando em relação a um referencial. Quem é o referencial? É o carro. Então quem é o corpo? É o tijolo. Então ele está no primeiro andar. Se ele está no primeiro andar, ele vai receber uma força ao cair sobre o carro. Então, como ele está no primeiro andar, então ele vai ter uma força diferente, como se ele estivesse no 15º andar. Vocês entenderam? Porque se ele estiver no primeiro andar, ele vai ter um tipo de movimento. O impacto no carro vai ser um. Agora, se ele vier lá do 15º andar, não será igual. O impacto com certeza será maior por causa da velocidade. Então aí já entrou a velocidade no meio.
Vamos dar um exemplo aí do prédio. Olha aí o prédio. Olha aí o tijolo, mais ou menos aí do primeiro andar. Então o tijolo ele vai cair nessa direção aí. Sobre quem? Carro. Ainda mais carro da polícia. Imagine aí. Muito bem. Agora tem a seguinte pergunta. Se o tijolo caísse do quinto andar, os danos seriam maiores ou menores? Então, fica essa resposta aí para você analisar. E com essa aula, nós estudamos sobre energia. A energia, elas são tanto renováveis quanto não renováveis. As renováveis, elas não acabam, como no caso da energia solar, sempre vai ter energia. A energia da água, ou seja, são fontes inesgotáveis. E as que não são renováveis é aquelas que têm limites, como é o caso aí do petróleo. Se acabar o petróleo, pronto, acaba combustível, acaba muita coisa. E falamos também sobre os tipos de energia, que são a energia do movimento, que é a energia mecânica, a energia elétrica, a energia solar, a energia luminosa. E em especial nós falamos sobre a energia mecânica. E a energia mecânica ela é dividida em duas partes, que é a energia que é a cinética e a energia potencial. A cinética é a que dá o movimento e a potencial vai depender da posição que o corpo ocupa em relação a um determinado referencial. É o que nós estudamos aqui, tá bom? Então essa foi a aula. Daqui a pouco terá atividade para vocês responderem e tenham todos uma boa tarde.